Estamos iniciando mais um Talk do Parque, hoje uma edição especial, onde nós vamos estar trazendo uma pessoa de fora. Vamos fazer esta nossa reunião online. Quero trazer então comigo o João Ramos. João, que é graduado em Relações Públicas e pós-graduado em Sociologia, empreendedor, cofundador da BS Project, hub de inovação criativa que vem desenvolvendo projetos de alto impacto dentro de grandes empresas brasileiras como Santander Brasil, Sebrae, Itaipu, Renault Geely, entre outras. E com grande experiência em comunicação, marketing e inovação, teve passagem por agências de live marketing, áreas de marketing de grandes empresas como o Grupo RBS, e também foi Innovation Manager da Latam, da Fábrica de Startups, empresa portuguesa com atuação nos mercados europeu, asiático, africano e na América do Sul, e passagens como professor em cursos de graduação e pós-graduação em importantes universidades. João, eu tive que ler, porque assim, como você me falou, foi uma breve história sobre você. Me conta um pouquinho mais e seja muito bem-vindo ao nosso Talk do Parque aqui da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pato Branco. Ah, que legal, Grazi. Fico muito feliz aí, é uma honra estar conversando com você. A gente teve a oportunidade de se conhecer muito rapidamente depois do meu workshop lá, junto ao pessoal da Rede Habitats, né, do SRI, em Pato Branco. Foi muito bacana conhecer também, era uma cidade que eu sempre tive muita curiosidade de ter contato, finalmente tive. Então, primeiro aí de muitos que virão, com certeza. Bom, assim, da minha história, assim, eu acho que ela se resume muito ao que você falou. Ela é uma história que mistura coisas, né? Eu me descobri como um inquieto, muito jovem, assim, quando eu comecei a ter gostos por culturas alternativas, por tentar, né, acessar conteúdos que fugisse até um pouco do padrão, assim, da média dos meus amigos, dos meus círculos sociais. E isso sempre me despertou assim esse interesse, né, e essa vocação quando eu comecei a me dar conta, ficar um pouco mais maduro, por curiosidade, né, e consequentemente sendo uma pessoa muito curiosa e inquieta e no sentido até de navegar desde muito cedo em assuntos muito díspares, assim, né. Então eu navegava na cultura underground do rock, assim como eu já estava interessado em artes visuais, e daqui a pouco eu já estava lendo uns assuntos que me despertavam a atenção na área de comportamento, né, de sociologia, de filosofia, e no final das contas fui acabar fazendo comunicação, porque era um pouco, acho que da tradução do que eu queria, do que eu vivia, e comunicação é isso, né, essa diversidade de mundos, de ideias, de possibilidades. Então, a partir dessa minha descoberta, né, na minha carreira, assim, na minha jornada, vamos dizer, não é a minha carreira, acho que quando eu era adolescente ainda, depois jovem ali, entrando na universidade, durante a universidade, eu me dei conta, eu fui me dando conta que eu era um apaixonado por criatividade, né? Eu era um apaixonado por pensar coisas diferentes, em propor coisas diferentes, em provocar pensamentos diferentes, né? Independentemente da área que eu estivesse. E isso me fez construir uma trajetória que parte da comunicação, então me formo em Relações Públicas em 2004 pela PUC, né, Rio Grande do Sul, na época FAMEX, que era, e ainda continua sendo uma escola muito referência em comunicação, tive colegas que foram de outros estados, né, outras cidades, morar em Porto Alegre para fazer o curso, porque era uma referência na época, e depois vou para a área da sociologia, né, O entendendo que te que... levou à área de sociologia? Então, a sociologia ela foi uma busca minha incessante por tentar sair um pouco daqueles padrões tradicionais né, de encarar a comunicação apenas como uma perspectiva de marcas se comunicarem com consumidores, né? E eu estava muito mais interessado naquela época em entender como que esses consumidores se relacionavam com essas marcas, né? Então era muito mais menos sobre comunicação e mais sobre comportamento, digamos assim. E isso me levou a estudar sociologia, foi só um primeiro contato onde eu tive ali, né, obviamente, acesso a grandes pensadores, a colegas que também trouxeram uma diversidade interessante de visões que me fizeram, obviamente, abrir a cabeça para outras coisas.
E depois eu fui aprofundando esses conhecimentos no dia a dia, no meu trabalho, nos meus projetos, né? Então, tudo sempre partiu da perspectiva do consumidor, das pessoas, isso sempre me apaixonou muito, né? Do porquê que elas agiam de determinada forma, do porquê que aquelas correntes de tendências estavam funcionando naquele momento, por que outras não, por que algumas sumiam e outras voltavam. Então, tudo isso me fascinava muito por uma perspectiva de entender que era ali que eu acho que estava a grande riqueza, né, para a gente conseguir, a partir disso, construir projetos de alto impacto, né, que pudessem levar novos pontos de vista, né, que provocassem novas maneiras de fazer. E eu sempre fui, desde o início da minha trajetória, assim, quando eu saí da universidade, eu fui para o meu primeiro emprego, foi como analista de marketing, né, analista de marketing de um shopping center muito pequenininho que tinha em Porto Alegre, que era um shopping center de bairro, que se chamava Lindóia Shopping. Lá eu trabalhei 4 anos, né, sofrendo muito ali, assim, no dia a dia, porque eu fazia de tudo, assim, eu abraçava o mundo, mas eu sempre já tive, desde aquela época, uma inquietação de fazer algo diferente. Então, naquele período, eu já estava tentando propor algumas coisas diferentes para o shopping. Na época, é engraçado lembrar, porque a gente estava em 2004, 2006, 2008, mais ou menos, foi o auge do Facebook, né, do Facebook, não, desculpa, do Orkut, antes do Facebook e antes do Instagram. Era a primeira grande rede social global, né, de impacto global, enfim, que tinham ganhado o gosto dos brasileiros. União em comunidade. Exatamente, e eu lembro que eu fui um dos primeiros, assim, sendo, obviamente, aquele jovenzinho ali querendo descobrir e fazer diferente, a introduzir um shopping center, né, dentro dessa rede social e criar uma comunidade da marca e começar a fazer um trabalho no digital ali que ninguém estava fazendo, sem saber muito bem o que a gente estava fazendo, sem saber muito bem para onde ir, mas testando, né? Então, desde aquele período, né, falando aí de 20 anos atrás, e aqui eu já me entrego, eu já estava tentando testar essas possibilidades. E a minha trajetória foi depois composta por isso, por testes, por projetos que tentassem ousar, que tentassem arriscar, que tentassem gerar algum tipo de impacto, né, diferente. Isso que me leva a querer fazer o que eu faço, né, que é trabalhar com inovação, com cultura, com pessoas, com criatividade, com empreendedorismo. É realmente provocar novos olhares. E hoje você não. Depois que você saiu do shopping center, você foi para outra cidade, você foi buscar um novo caminho. Como que foi essa virada de chave na sua vida? Então, o shopping foi só o primeiro contato que eu tive com o mercado profissional mesmo de marketing. Óbvio, durante a faculdade, ali de 2000, 2004, eu tive contatos através da academia, mas muitos estágios, etc. Mas ali foi, de fato, onde eu consegui, digamos assim, iniciar minha trajetória profissional como um profissional formado. Depois, eu passei Desculpa, João, há quantos anos isso, mais ou menos? a gente está falando de meados de 2000 eu fiquei no shopping de 2004 a 2007, mais ou menos, né? Depois disso, eu fui para uma transportadora grande, né? Que era uma transportadora que tinha uma atuação bastante grande na América do Sul. Ali eu assumi o marketing deles, num nível de coordenação, tinha um gerente, um diretor. Eu tive um pouquinho mais de contato com indústria, com uma cadeia de logística mais complexa, e ali também me deu uma estrada muito legal, tive uma experiência de 2 anos, mais ou menos, ali. E aí, foi dali que eu tive o primeiro contato com aquilo que eu percebi ser aonde eu me achei, assim, que foi quando eu fui demitido dessa empresa, depois de uma mudança, a partir de uma nova mudança estratégica, a partir de uma incorporação, de uma venda de parte da empresa para um grande grupo. E eu tive a oportunidade de ingressar numa agência. Primeira vez que eu ia trabalhar numa agência de comunicação, né, de marketing, que na época era uma agência promocional. Não se chamava na época nem de live marketing, era uma, né, marketing promo, assim, então, ou below the line, né? Acho que os mais novos nem vão entender essa perspectiva, que era tudo aquilo que estava abaixo da linha da comunicação tradicional, né? Então, tudo que não era mídia, tudo que era experiência com o consumidor e tal. E ali Nossa, a Lisa se falava disso. se falava disso na época, imagina, né? Então, a Recém estava começando a centrar conceitos de brand experience, né, live marketing, né, ações de experiência com o consumidor, enfim, eram uns conceitos que estavam... E eu fiz parte dessa transformação na época, junto a associações de marketing promocional, eu fui jurado de grandes prêmios voltado a esse setor, etc. Então, eu consegui participar um pouquinho desse processo de transformação do brand experience, do marketing promo, né, do below. Que legal.
ficar no live marketing, do que a gente vive hoje, né, nesse marketing mais contemporâneo. Mas foi nesse momento, em 2008, 2009, mais ou menos, que eu entrei nessa agência e eu fui cair num departamento de planejamento criativo. Ou seja... Que é o que você gosta. E é o que eu gosto. E assim, pensa, eu trabalhando com marketing, né, em departamentos, etc. Eu caio numa empresa que iria me pagar, que iria pagar o meu salário para eu pensar criativamente, para eu ter Para ideia. fazer o que você gosta. Meu Cara, eu Deus. falei assim, agora eu estou no céu. Então foi a minha porta de entrada, eu abracei, né, com todas as forças, as oportunidades. E ali eu tive uma trajetória muito legal nessa agência. Eu fiquei quase 6 anos nessa agência desenvolvendo esse setor. A área que eu assumi lá na época, ela cresceu bastante, ela ganhou uma nova, né, uma nova importância dentro da agência, porque a agência ela era muito voltada a demandas de produção, sem entregar muito pensamento estratégico criativo. Eu passei a colocar a agência num patamar nesse trabalho que a gente fez junto às sócias na época, né, que eu tenho grande gratidão e carinho, num patamar estratégico de vender inteligência estratégica, criatividade. E foi naquele momento efervescente dessa mudança do mercado, onde, né, saiu-se de conceitos de marketing promocional para live marketing, uma coisa muito mais estratégica. E dali eu tive a oportunidade, depois, de ser convidado para assumir, depois de 6 anos de experiência nesse negócio, para assumir um projeto novo que tinha surgido ali em meados de 2010, 2011, 11, 12 mais ou menos, né? Que era do Grupo RBS, que é a grande afiliada da Rede Globo no Rio Grande do Sul, na época Santa Catarina também, depois foi vendida para o Grupo NSC, se eu não me engano, um pouquinho depois eu saí, inclusive, e ali eles estavam criando um projeto muito audacioso na época, que era um projeto vindo de um grupo de mídia tradicional. Imagina, o Grupo RBS vendia basicamente mídia, e a partir dessa lógica, eles começaram a construir um projeto que se chamou Engage, que era um projeto que vendia soluções para o mercado, que envolvia tudo, absolutamente tudo, que pudesse gerar experiência de marca, menos mídia tradicional. E eu fui convidado para fazer parte desse time, um projeto muito grande, que nasceu já com 70 colaboradores, era uma spin-off dentro desse grupo, que já era enorme. E ali eu tive a oportunidade de dar um salto, digamos assim, de patamar, onde eu comecei a sair digamos assim, no patamar de atender clientes médios para atender e grandes, para clientes grandes demais, então, né, clientes internacionais, grandes grupos, etc. Então, estou falando aqui de PepsiCo, de marcas como Doritos, Bis, né, então, trabalhando com ativações em grandes festivais que o grupo promovi grandes shows, então eu também passei muito por esse ambiente do entretenimento nesse período, durante 2 anos e meio que eu estive ali, né? Então a gente produziu shows grandes, assim, com Justin Bieber, com Florence The Machine, em Santa Catarina. A gente criou um festival na época que se chamava Summer Soul Festival, que era um projeto piloto do Grupo RBS, como um projeto de verão para, digamos assim, atingir um grupo de clientes que não eram tão jovens como era o Planeta Atlântida, né? O Planeta Atlântida pega uma faixa etária de pessoas muito jovens, e esse festival é um festival que ia pegar um público mais jovem adulto, então um line-up como Bruno Mars, Florence Machine, Roxy, enfim, grandes, né? E eu tive o prazer de fazer parte da construção desses grandes projetos, né? Ativando essas grandes marcas nesses 2 anos e meio ali. E aí, é claro, a gente começa a lidar com um nível de clientes, de redes e de entregas que começam a ficar sérios, assim, não que antes não fosse, obviamente, né? A gente faz um trabalho muito Mas sério. é uma carga de responsabilidade que parece ser muito maior. Exatamente. Então, assim, a gente fala, caramba, agora, né? E eram projetos que ganhavam muita repercussão, então, assim, te colocava também numa lógica de disposição enquanto profissional e tal, né, que é óbvio, abre portas, você começa a tudo mais. E aí, nesse meio tempo, e eu tenho o maior carinho com o Grupo RBS, porque eu fiquei quase 3 anos lá, e inclusive, o Grupo RBS virou meu cliente depois, foram meus clientes na minha empresa, etc., mas eu não me adaptei muito bem à cultura da empresa na época, assim, eu tinha alguns conflitos, algumas coisas que não conseguia me encaixar, e tá tudo certo, isso fez parte, né? Mas durante aqueles 3 anos foi muito feliz, muito bacana, assim, ter feito parte disso. E aí eu voltei para a agência que tinha me lançado para o mercado, aquela agência de marketing promo, né, que era a Stock Promo na época,
que eu fiquei 6 anos, e que na época que eu recebi o convite para ir para Engage, para esse projeto do Grupo RBS, elas me ofereceram a sociedade. Elas disseram, cara, em vez de você ir para o Grupo RBS, quem sabe você não, né? A gente faz aqui uma negociação, você vira sócio, você vira parte. Olha, E eu, na época, jovem, óbvio, querendo conhecer outros mercados, ir para um grande grupo, eu abri mão dessa oportunidade para ir para o Grupo RBS, ter essa nova experiência, eu estava precisando disso fora também. que você abre também a tua rede de pessoas que você vai acabar conhecendo. E você vê que tudo isso é tempo, né? E no final, às vezes, o tempo é o melhor remédio e coloca as coisas nos seus lugares. No final das contas, sabe o que aconteceu? 3 anos depois, eu voltei a conversar com elas e falei, olha, gente, eu tô com essa experiência, eu abri essa rede de contatos, eu construí esse portfólio. Aquele convite que vocês fizeram aquela vez, por acaso ainda está mais ou menos de pé, né? Daí Nossa, imagina se não. Assim, pô, vamos conversar uma conversa. E foi rápido, a gente sempre se deu muito bem. Eu voltei, então, né, como partner, como sócio, e na época elas me desafiaram, falaram assim, beleza, você volta, mas você vai ter que trazer, né, esses resultados. E aí, claro, eu entrei num novo patamar, então já não era mais só o planejamento estratégico, criativo ali, que cuidava do departamento, mas era um cara que estava prospectando, vendo mercado, trabalhando com inteligência de mercado, buscando. E passou a ser empreendedor, passou a cuidar do CNPJ. E foi ali que eu comecei, digamos assim, porra, né? Meu primeiro contato como empreendedor, como parte de um negócio, onde eu tinha a responsabilidade, não só de pensar criativamente projetos de briefings que entravam, mas também buscar novas oportunidades de mercado. E aí, óbvio, ali foi uma experiência incrível, porque foram mais 4 anos onde aí eu trouxe grandes clientes, né? Então, na época, a gente trouxe Seara, eu trouxe o Grupo Boticário, a gente trabalhou com clientes muito importantes, assim, então eu também tive a oportunidade, com a minha rede de relacionamento que eu abri no Grupo RBS, de aproveitar esses contatos que eu fiz também para trazer lá para a Historic. E aí foram 4 anos muito bacanas, muito legais e tal, até que eu senti a necessidade de fazer uma coisa minha, que eu criasse, que eu desenvolvesse, que eu pensasse do zero, que eu montasse do jeitinho que eu filho teu. queria. Exatamente, até porque a agência, a Stock Promo, né, que eu voltei para ser sócio e tal, ela já era uma agência que tinha uma longa história, uma empresa de 18 anos na época, imagina, ela já tinha uma trajetória, uma cultura, etc. E aí foi quando eu percebi que eu queria criar o meu negócio, e aí eu comecei a enveredar também, como sempre curioso que fui, para o setor de inovação, né? Então comecei a sair um pouco do live marketing, pensar o que está acontecendo com startups, o que está pensando, né? Surgindo aí esses ecossistemas, recém muito iniciante ainda em tudo isso. E aí comecei a me aventurar, Grazi, numa trajetória que foi minha, foi uma escolha minha, foi um investimento meu, em ir em grandes festivais de inovação e criatividade no Brasil e no mundo. Então, eu comecei a me dar o direito de ir. Então, eu pagava minhas estadias, comprava meus ingressos e tal, e comecei a ir. Aí fui desbravar, né? Festival PEF em São Paulo, Hacktown, Santa Rita do Sapucaí, na época recém surgindo, isso em 2017, 2016, 2015, ali vai. Fui para o Web Summit Lisboa, né? Fui para o Web Summit Rio, enfim, comecei a fazer essa incursão. E aí, quando eu comecei a ir para esses festivais, eu falei assim, gente, o que é isso aqui? E, claro, é apaixonante, realmente. E daí eu comecei a me dar conta, assim, do tamanho de um novo mercado que estava surgindo. Eu vindo da área de criatividade, né, de comunicação, falando assim, caramba, isso tem tudo a ver comigo e tal. E aí, sabe o que eu comecei a perceber? Foi uma coisa interessante, assim. Você vê que eu falo pra caramba, ó, não tô... e você me interrompe, tá? Se você quiser. Não, mas eu trazer... tô amando, e assim, eu falo demais e eu quero ouvir você agora. Se você quiser que o papo vai me direcionando. E aí foi quando eu me dei conta, assim, comecei a ter muito acesso a startups, a fundos de investimento, comecei a falar nessa língua. Eu comecei a entender assim, gente, esses festivais estão mostrando para mim que inovação, mais do que startups, mais do que fundos de investimento, mais do que todo esse, né, rolê, digamos assim, corporate que existe em torno desse universo, inovação são pessoas, é cultura, é comportamento, são jeitos de olhar. Principalmente quando eu comecei a me dar os direitos de ir a festivais como Hacktown, Santa Rita do Sapucaí, que eu olhava, eu fui na segunda edição daquilo, os guris lá estavam recém, Vilela, os guris lá estavam recém começando a modelar. Hoje é um dos maiores festivais de inovação do mundo, né? Referência fora do Brasil. Os caras ocupando uma cidadezinha de 20 e poucos mil habitantes no sul de Minas, levando um monte de inovação, ocupando a cidade inteira, as ruas, os bares.
eu comecei a olhar para aquilo e falei assim, cara, é isso aqui, inovação é isso, é ocupar as ruas, é dar para as pessoas a perspectiva de um olhar diferente, né, um ponto de vista e tal, é sobre pessoas. E aí, eu voltei e procurei um grande amigo, que é o Weiner Becelli, que foi um cara de mercado, um publicitário, e que na época foi minha dupla de criação no grupo RBS, quando a gente foi para Engage trabalhar com grandes marcas lá. Então, trabalhei com ele praticamente 2 anos, lado a lado, pensando estratégias para marcas. Ele tinha saído do grupo RBS, tinha ido para uma outra empresa também de live marketing, etc. E eu cheguei para ele e falei assim, cara, eu estou indo nos festivais e esse negócio está explodindo na minha cabeça, cara. Eu tô ficando maluco Preciso fazer alguma coisa. eu quero fazer alguma coisa relacionada a isso. E aí foi na época que eu já estava querendo empreender, montar o meu negócio e tal. E aí eu falei para ele e a gente juntos falou assim, cara, vamos fazer um festival aqui em Porto Alegre, né, na época. E aí eu falei, cara, bora, acho que tem espaço, ninguém estava fazendo, estava recém começando as conversas, etc e tal. E a gente criou, então, a BS Project, né, que era nasceu para ser um grande festival de inovação, era o BS Fest, digamos assim. Então a gente fez uma primeira edição em 25 de novembro de 2016, lembro direitinho. Foi um MVP, a gente reuniu ali o mercado, 150, 160 pessoas, 5 palestrantes que eu catei a dedo nos festivais que eu estava indo, e o que eu pegava o telefone e ligava para os caras, ó, Jesper, Najib, cara, eu te vi uma palestra lá no PEP, eu estou criando um negócio aqui em Porto Alegre, você topa vir? Eu não tenho cachê, eu te pago a passagem, um hotel, bora, e os caras topavam e vinham. Bem na amizade. Que legal. A gente começou legal. assim, no final das contas, a gente fez, e aí, claro, olha a loucura, né? Na época, eu falei assim pro Wagner, cara, a gente tem que fazer um festival de um jeito que a gente desconstrua essa coisa de corporativo, de inovação. E aí a gente quis ir para a rua. A gente falou assim, cara, o festival tem que acontecer em lugares inusitados. Tanto que a primeira edição aconteceu no bar. Era dentro de um bar discutindo inovação. Então, assim, a gente fez uma cerveja especial com a marca, que era uma Black IPA, se não me engano, para fazer alusão à Black Sheep Project, né, que era Nossa, o nome verdadeiro da fantástico. empresa, que era a BS Project, que é a ovelhinha negra. Então, a gente validou aquele negócio, falou assim, pô, tem que fazer uma segunda. E aí, quando vê, a gente já estava fazendo 3, 4 edições do festival. O festival, óbvio, ganhou outra proporção. Então, o festival foi um dos primeiros em Porto Alegre. A gente chegou a ter, na última edição presencial, 7 mil participantes, espalhados por 14 hubs, 14 lugares por uma região da cidade, que se chama Quarto Distrito, que era uma região portuária abandonada durante décadas, que foi retomada pela economia criativa. Então, a gente ocupava fábricas abandonadas, bares. Fantástico! Uma coisa bem europeia, isso. Não, uma pegada assim em Berlim, sabe? Uma coisa muito legal. E aí a gente revolucionou, fez uma coisa muito maluca. E aí o que aconteceu? As pessoas iam para o festival e falavam assim: caramba, cara, isso aqui é animal, é incrível, eu quero viver de novo. Guris, como é que a gente. Mas o desafio é o seguinte: eu estou voltando para minha empresa agora. Aí vinham caravanas, empresas compravam ingresso corporativo, etc. E os caras falaram assim: tá, tudo bem, cara, eu vi isso tudo, mas eu queria que meus funcionários vivessem isso, eu queria levar isso para dentro da minha empresa. E aí foi quando a gente começou a modelar a empresa por uma perspectiva de curadoria, de consultoria mesmo, de inovação. Então, foi quando a gente olhou e falou assim: cara, não é o festival que vai nos pagar a conta, muito pelo contrário, a gente sabe que fazer um festival desse envolve um risco enorme, a conta é altíssima, é difícil de fechar isso lá no final. No final é uma grande celebração, Sim. vitrine, né? Uma grande festejo. Mas tem que pagar a conta. Tem que pagar a conta, né? Tem que botar dinheiro no final do mês no bolso. Então, a gente falou assim, cara, então por que a gente não começa a atender esses briefings que chegam até a gente e começa a levar a inovação para dentro dessas empresas, né? E aí foi quando surgiu o negócio BS Project, né? Que aí era uma curadoria, uma consultoria que leva a inovação e democratiza a cultura da inovação dentro das empresas através de projetos malucos que envolvem Fantástico isso. desde imersões até festivais, até grandes eventos, etc. Então, e aí, claro, a gente fez o festival durante mais alguns anos, o mercado mudou, etc, tudo mais, a gente acabou parando de fazer o festival, até porque o negócio começou a ganhar corpo, a gente começou a entender que era business e tudo, né? E no final virou uma empresa, né, de consultoria e tudo mais. Então, e hoje vocês fazem essas consultorias dentro das empresas. Dentro das empresas. No mundo inteiro. Enfim, a gente está desenvolvendo projetos. Bom, aí no final das contas, né, Graça, a gente não. Eu já nem moro mais em Porto Alegre, faz 3 anos, estou em Curitiba, né? Acabei me mudando para cá.
por conta desse crescimento. Então, se a gente gostaria de atender empresas que saíssem dessa redoma, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a gente deveria também estar mais sul, centro, né, oeste, sudeste, enfim, a gente deveria estar ocupando outro espaço. Então, foi com essa missão que eu vim. No final das contas, hoje, nosso maior faturamento não vem mais do Rio Grande do Sul, vem de outros estados, então a gente atende hoje muito Paraná, atende São Paulo, atende Rio de Janeiro, atende o Rio Grande do Sul, claro, ainda é o nosso berço de nascimento, onde a empresa nasceu, e no final das contas, a BS ela virou uma curadoria de inovação, a gente desenvolve projetos hoje para grandes marcas, Santander, Elo Cartões, próprio Sebrae, um cliente muito importante, muito estratégico nosso, onde a gente leva essa cultura da inovação através de tudo. Então, na época, quando a gente surgiu, até a gente falou assim, porra, inovação, se a gente quer fazer um festival para democratizar a inovação, a gente precisava fazer um festival maluco, que as pessoas fossem em lugares diferentes, etc. e tal. E se a gente quer manter essa mesma característica nos nossos projetos, dentro das empresas, a gente também precisa propor isso para eles. Então, o que a gente faz é ter esse quê de criatividade, né? Hoje, só para você ter uma ideia, a gente entende que a ABS, né, ela é uma empresa que ela se posiciona mais ou menos entre o que é uma agência de publicidade que tem frescor criativo, que tem do live marketing, né, da experiência, do storytelling, da narrativa muito poderosa, da forma, da estética, com uma consultoria de inovação, que tem o conhecimento dos frameworks, das metodologias, das estruturas para criar esse ambiente. Então, a gente une esses dois universos e cria alguma coisa maluca sempre. Então, né, às vezes é uma jornada, às vezes é uma imersão, às vezes é uma trilha educacional para líderes, às vezes é uma imersão com liderança, às vezes é um grande evento para todos os colaboradores, às vezes é um projeto editorial. Não importa, porque inovação, ela é transversal, ela não é uma vertical. A inovação, ela tem tudo. Eu ia te perguntar isso. Inovação está em tudo. Tá em tudo, Tudo. tá em tudo. Não tem... Antes era né? muito utilizado só em termos de corporativismo. Hoje Isso. não. Inovação, ela é um conceito que é transversal. Para a gente sempre foi desde o início, assim. Ela nunca foi uma vertical, um departamento, uma área, né? E é o que faz, acho que hoje, uma empresa ser empreendedora. Porque Isso. ter um CNPJ hoje não significa mais nada. Nada. Eu acho que você pode ser empreendedor sem ter CNPJ, inclusive. Você pode ser um empreendedor trabalhando numa empresa, como funcionário, entende? Eu acho que é muito mais sobre... É muito menos sobre CNPJ, é muito mais sobre atitude empreendedora, digamos assim, né? Então, eu sempre fui muito empreendedor sendo colaborador, né? Antes de Pensa lá ser na frente, empreendedor, eu fora da sempre fui caixa. Ser muito pensando, curioso. provocando, me colocando no lugar do dono, quase como agindo como Sim. dono, quase, pensando em novos produtos, falando, cara, isso aqui não está dando certo, quem sabe a gente não muda, quem é? Então, sempre teve uma postura inquieta minha. E aí, claro, quando eu entro para os meus negócios, para os meus projetos, eu começo a ter mais liberdade, começo a criar as minhas formas de fazer isso. Hoje, eu, além de ser líder, CEO da BS Project, eu tenho uma outra empresa, que é a Nexoria, que é uma empresa que nasceu 3 meses agora, faz pouquíssimo tempo, que é uma empresa que vem trazer uma visão mais particular minha também de inovação, de cultura, de Me criatividade. conte mais sobre ela. Não, ela é uma empresa que nasce, óbvio, a partir da minha soma de todas essas experiências que eu vivi na vida, assim, né? É a soma do meu repertório, né? Das minhas viagens, das minhas leituras, das minhas experiências, do que deu certo, do que deu errado. E é a primeira vez, Graça, que eu tô empreendendo sem ter um sócio. É a primeira vez que eu estou empreendendo sozinho. Eu sempre empreendi com sócios. Eu nunca tive negócios, né? E aí, claro, eu dei saltos aqui, tá? Só para dar um resumo, além da BS, eu já tive um café temático em Porto Alegre, que era super bacana, ficava dentro de um cofre abandonado de um antigo banco, tá? Gente, que Eu já legal! tive. Eu tenho ainda uma pequena pousada que é um glamping pertinho de Gramado, na Serra Gaúcha, que é um glamping de luxo, assim, de aquelas cabanas geodésicas com banheiras de hidro num vale que tem uma vista incrível. Enfim, eu sempre, depois eu falava assim, caramba, cara, teve uma época que eu comecei a abrir coisas e tal, o café eu já não tenho mais, eu vendi minha parte, né, o glamping eu ainda tenho há 5 anos ele, mas tudo se tratava, sabe, sobre o quê? Sobre criatividade. Nada do que eu Sim. estava fazendo era algo tradicional, né? A pousada, ela te proporciona uma experiência completamente diferente, porque você fica acampado dentro de uma geodésica de luxo,
que eu tive a oportunidade de ter o primeiro contato quando eu viajei para Lisboa, uma época, depois para o Chile, que já era um tipo de hospedagem muito tradicional, muito diferentona, assim, na época, que eu trouxe o conceito para o Brasil, bem no início ali, pré-pandemia, foi pré-pandemia que isso aconteceu, e aí, depois que veio a pandemia, ela só estourou, porque, né, é um tipo de hospedagem de isolamento, onde você vai para a natureza, etc., e que, no final das contas, é sobre gerar experiências criativas para as pessoas, sabe? Para as pessoas se Você, hospedarem num lugar incrível. você acredita que hoje, atualmente, ainda, cada vez mais, eu acredito que depois da pandemia a gente teve essa mudança. Eu senti muito isso, até das empresas, da É. forma de trabalho, de tudo. Que a experiência é o caminho hoje para qualquer Eu, empresa. eu acho fundamental. Eu sempre trabalhei com isso, eu sempre gerei, né, de algum jeito, eu sempre desenhei jornadas de experiência entre pessoas e marcas. Eu sempre fiz isso, né? No final das contas era sobre isso. Desde o início, né? Porque eu estava lá no Lindóia, no início da minha carreira, até agora. Então, sempre foi sobre gerar algum tipo de experiência que fizesse as pessoas, sabe, gerarem um novo significado, mudar um comportamento, uma atitude, uma percepção, né? De provocar elas. Seja a partir de uma hospedagem incrível, pertinho de Gramado ali, né? Numa geodésica, com todo o luxo, com todo o conforto, mas com um contato muito bruto com a natureza, muito direto, ou seja, nas imersões que a gente desenvolve, cria para a BS Project, junto às empresas com grandes lideranças. Tudo a gente está falando sobre experiência, sobre gerar algum tipo de percepção diferente, ou de mudança de comportamento, né? O próprio café, na época que tinha, ele ficava dentro de um cofre abandonado de um antigo banco desativado. Imagina, era um café que virou um ponto turístico em Porto Alegre, né? Então ele era no subterrâneo, todo temático. Você entrava dentro do cofre, a porta do café era um negócio dessa largura, de metal, de Nossa, ferro e tal. Então, era tudo uma lógica assim. A BS é isso, a BS vende criatividade, inovação através de festivais, de curadorias que as pessoas ficam, uau, que é isso aqui que a gente viveu, né? E a Nexoria, essa é a última empresa que eu estou empreendendo, que é uma empresa minha, e que eu, né, pela primeira vez estou me aventurando a empreender sozinho, porque, ó, veja bem, né, as pessoas falam, porra, João, você já empreende há 10 anos, cara, já tem uma grande... Só agora estou tendo, digamos assim, atitude, coragem, né, de maturidade vou também, tentar com fazer tudo uma que coisa você minha. trouxe, lógico. Exato, exato. Então, você vai somando, você vai, né, Sim. construindo isso, não é da noite para o dia. E hoje eu me sinto muito à vontade de desenvolver, estou muito feliz nesse passo novo que eu estou dando, já estou fazendo projetos com grandes marcas, como Horse Brasil, o sistema próprio SRI e Rede de Habitat que a gente fez agora, recentemente, numa imersão, aí em Pato Branco. Estou abrindo mercados com outras grandes empresas, como Ebanks. Então, assim, é muito recente, 2 mesinhos e pouco, já com envergadura aí de grande empresa, que já está atendendo grandes projetos. Fantástico. Então, assim, pela primeira vez eu estou fazendo uma coisa que é minha, e única e exclusivamente minha, né? Assim, claro, a BS, ela é a mistura da minha visão com o meu sócio, vai, né? E a gente sempre foi muito complementar, sempre uma visão muito coerente no que a gente queria, para onde a gente queria, a gente sempre, né, bateu muito bem nisso, assim. Então a BS, ela tem essa vida longa de quase 10 anos, a gente completou agora, ó, dia 25 de novembro de 2025, foram 9 anos de empresa, não é qualquer 9 anos, hoje a gente sabe que, né, Ainda não é mais a mudança simples, dos mercados, não também é quero falar sobre simples. isso contigo, porque a gente tem muito aquela cultura do lá fora, né, do errar rápido. Uhum. Errei, me reinvento. Você acha que no Brasil isso ainda é um pouco engessado? Como que você trabalha hoje com as empresas que você atende com essa cultura? Porque uma coisa que eu É, vejo assim, você citou antes o storytelling, né? Não sei se pronunciei certo, mas hoje a gente tem muito isso. Vamos contar histórias, vamos buscar. Mas às vezes não é algo que dá certo, ou dá certo, mas tem é, um tempo também para poder se adaptar, a população se adaptar com aquilo. Como que você enxerga e soluciona esses problemas? então, é uma dicotomia, né? Porque inovação, ela parte de uma premissa muito simples, tá? Muito simples, mas muito poderosa, né? Inovação, ela requer risco. Ponto. Quando você vai fazer inovação, ela vai te exigir risco. E quando você fala isso para qualquer cliente, para qualquer empreendedor, é óbvio que ele quer assumir riscos controlados.
E tá tudo certo, é sobre isso mesmo, né? Só que culturalmente no Brasil ainda é muito tabu. Então tá todo mundo falando de inovação, mas numa superficialidade bem grande ainda, E tá? na Assim, prática, porque como é, né? tá muito discurso, tá É. muito, mas na prática você assumir riscos, né? Bater no peito e dizer, cara, Vamos vamos até o e fim eu com essa ideia. assumo, é difícil. São Porque não é do dia poucos, para a noite, né, João, que a exato. gente consegue É o resultado investimento, imediato. é erro, é pivotar, é mudar, é dar os É. passos para trás. Isso custa dinheiro, isso custa tempo, energia, recurso de Mas tudo é que é lado. acreditar. Tenho que acreditar que aquilo vai Mas dar certo inovação é sobre também. isso, né? Então, assim, eu posso falar pela perspectiva tanto dos meus clientes como da minha, assim. Eu acho que nem tudo que eu fiz deu certo, muito pelo contrário, tem fracassos na minha trajetória, né? Assim, E que então, são aprendizados, que precisou são passar por aprendizados, aquilo. são A gente só aprendizados. E às aprende a vezes nem acertar são quando fracassos, erra. são digamos assim, ah, né, círculos que se abrem e que se fecham, e que às vezes precisam ser Claro. fechados para que outros se abram, normal. Mas claro que tive erros estratégicos meus, inclusive de carreira, de decisões de investimento, de uma série de coisas, mas também tive bons acertos, então é sobre isso. E aí, claro, quando eu estou falando de assumir riscos, assim, dentro de projetos que a gente desenvolve na BS, ou seja, eu na minha assessoria, é, as pessoas, as empresas, elas querem que os seus colaboradores, que seus líderes inovem, pensem proativamente, né, construam novas possibilidades, sejam menos reativos e mais propositivos, que assumam uma postura de, né, líderes inovadores. Mas na prática a gente sabe que tem limitadores dentro de uma cultura corporativa, assim, às vezes o líder ele até quer desenvolver alguma coisa, mas ele não tem espaço, ou ele não tem essa Justamente. margem de erro, ou ele não tem, então é tudo uma construção. Eu acho que os projetos que a gente desenvolve junto aos nossos clientes, eles entregam um pouco disso, né? Assim, vamos pensar diferente, mas ao mesmo tempo vamos levar em consideração as barreiras, os limitadores culturais, tudo que possa impedir que essa inovação aconteça, porque é sobre isso, gente. A gente está dentro de uma empresa que tem cultura, que tem barreiras, que tem códigos culturais, que diz até onde você pode ir, mas, né? Então é uma construção em conjunto, não é uma construção onde amanhã vai sair todo mundo inovando. Não, é um processo, leva tempo. E para entender o mercado, o cliente, né? Claro, Também tem tudo isso, porque não é fácil você mudar uma cultura de quem. não. Vamos pegar o Instagram, né? E O inovação é sobre que isso, tá, tem Grazi? ali. Inovação é sobre isso, é Justamente. sobre cultura. Entende? É sobre cultura, Sim, não porque existe todo inovação sem mundo cultura. fala assim, mas a inteligência artificial, a tecnologia vem para substituir o Não, ser humano. Pelo contrário, não. eu não vejo dessa forma. Eu vejo que a tecnologia ela está sendo usada para ser mais ser humano ainda, Isso, né? isso. Você colocar, fazer com que as pessoas entendam o seu papel, se coloquem naquele lugar e faça com que o ser humano consuma mais, faça mais por ele e Isso. pelos demais. A gente está tendo, você é sociólogo também, mas eu vejo que está sendo muito agora colocado em pauta o que eu realmente quero para mim, a minha Uhum. saúde mental, a minha vida e a parte tecnológica de inovação também está vindo para isso. Isso. Eu concordo, Grazi. Eu acho que, primeiro, assim, quando a gente fala de inovação, não é em nenhum momento apenas A sobre troca. tecnologia. Tecnologia ela é parte desse Uhum. processo. Ela é sobre pessoas, ela é sobre cultura. Não existe inovação sem ter cultura de inovação. E cultura de inovação não acontece sem pessoas estarem capacitadas, treinadas, orientadas para isso acontecer, né? E aí, claro, óbvio, isso tudo exige uma cultura corporativa que dê espaço para isso acontecer, né? Para isso ser construído. A gente já teve projetos, Grazi, assim, que ilustram muito bem isso. Por exemplo, né? Sicredi foi um cliente durante bom tempo nosso, na BS, onde a gente desenvolveu projetos de cultura de inovação com lideranças e outros níveis hierárquicos, muito orientados a isso, porque eles fizeram todo um trabalho de transformação digital na rede, ou seja, implementação de novas tecnologias, abertura de bancos de forma digital, novas interfaces, né? Ressignificação das agências físicas. Então, assim, você não ia mais lá para abrir uma conta, você ia lá para tomar um café com o gerente e falar sobre uma solução, trocar uma ideia, usar um coworking, né? Sobre isso. Só que
Para você fazer essa mudança, você, na época, eram 34 mil associados, que tinham colaboradores, né, mas são associados. Você tinha que trabalhar os 34 mil associados para eles se prepararem para esse novo momento. Então, não adianta você pegar pura e simplesmente trocar toda a tua trilha tecnológica se você não prepara as pessoas para esse novo momento de inovação, onde, né, você passa a gerar novas interfaces de relacionamento. Então, muda tudo, impacta tudo. Então, tem um aspecto cultural muito forte nessa história. E a BS, ela trabalha muito isso. Ela trabalha criando esses mecanismos, esses ambientes para que as pessoas inovem, mas alinhado a uma visão estratégica da empresa, onde, né, existem riscos controlados, onde existem limites, onde existem possibilidades, mas, acima de tudo, onde existe caminho para se fazer isso, de maneira segura e tudo mais. Inovação também não é correr risco e, né, aquela metáfora básica, assim, cara, você Sim. abre uma startup, você entra na corda bamba. Cara, se você não tiver uma rede ali embaixo e você se desequilibrar no meio do caminho, você vai cair e vai Você tem morrer. que entender os riscos também que você está Né? correndo e Então, colocar ali para ver você o que, tem que que vai ter um risco ser mais controlado. benéfico. E Claro. tem muitas. Você trouxe a corporativismo ali do Sicredi. Existem outros bancos que estão fazendo o caminho ao contrário, né? Que é tirando o gerente da agência, fazendo o atendimento totalmente via WhatsApp. Isso não faz com que gere um distanciamento entre o cliente, né, o consumidor, porque a gente tem que falar também integração e inclusão das pessoas. Hoje nós temos pessoas que ainda não utilizam o celular, ou que têm dificuldade, ou que querem este contato físico. Você acredita que isso é um retrocesso um pouco do que a gente está vivendo hoje em Eu acho dia, que ou não, uma estratégia diferente? minha percepção como curador de inovação, né, e eu faço curadoria para grandes eventos, festivais, que na sua essência são, digamos assim, os hotspots das grandes tendências e aonde a gente consegue mais ou menos entender, até com o meu olhar aqui de sociólogo também, né, para onde está indo o comportamento das pessoas, como que as coisas estão, né, acontecendo diante de todas as transformações que estão acontecendo. O que eu posso dizer? Eu acho que nos últimos anos teve um hype, uma aceleração muito grande em relação a novas tecnologias. Então, assim, inteligência artificial talvez tenha sido a última, talvez não, com certeza foi a última grande revolução, né? Dentro desses marcos que a gente teve ao longo dos últimos 30 anos, digamos assim, né? Desde a primeira revolução digital, a internet, até agora. E na minha cabeça, eu entendo o seguinte, eu acho que pela primeira vez em todas essas revoluções enormes que aconteceram, a gente teve uma que passou dos limites, assim, que passou dos limites do que a gente era capaz, inclusive, de imaginar. Tá? Então, assim, eu acho que a inteligência artificial, ela no início era oba, vamos, e agora existe um pouco de susto, um pouco de receio por parte de todo mundo, estou falando das empresas, dos profissionais, da sociedade. Os caras, opa, peraí, eu acho que a gente acelerou demais. Então, isso está gerando um desconforto grande, porque, claro, as pessoas estão começando a ficarem temerosas em relação a isso que você falou, a substituição da mão de obra, né, a fazer todo esse processo de uma maneira agora através de inteligência artificial generativa, onde você não vai mais precisar pensar, onde... E eu acho que a gente está no meio do olho dessa grande discussão e está todo mundo meio assustado. Pode ver, eu não sei se você já percebeu, os grandes festivais de inovação que já fizeram seus lançamentos para 2026, todos eles, praticamente todos eles, estão falando sobre o humano no centro. Então, Sim. tipo assim, a gente está falando, ó, Gramado Summit está falando sobre isso, Salvo Summit em Porto Alegre está falando sobre isso, Web Summit está falando sobre isso. Então, tá todo mundo meio que assim, ó, opa, vamos dar uma seguradinha aqui e voltar, porque parece que, meu Deus do céu, cara, a gente entrou num limiar perigoso aqui, né, onde máquinas vão substituir. Vamos Então, devagar, porque não então é tá esse o acontecendo caminho. um receio e até um certo, eu não sei se é essa palavra certa, tá? Mas um certo conservadorismo, digamos assim, em relação a toda essa grande velocidade que se perdeu o controle mesmo e um pouquinho de opa, peraí, o humano no centro, de novo. E aí, claro, está se voltando para isso. Então, fazendo a resposta à tua pergunta, eu acho que a gente está passando por um processo meio que a gente está exatamente no meio. A gente não sabe muito bem se vai ser ainda uma AI que vai responder melhor para os teus clientes, ou se é o gerente que está ali respondendo no WhatsApp, ou se é o cara que está olhando no olho no olho. Sabe o que eu acho que é? É sobre... É um pouco sobre o que eu estava... A gente está agora... A gente recém fez o lançamento de um grande
evento, que é a FBV, que é a maior feira brasileira de varejo, que acontece em Porto Alegre, são quase 20 mil participantes, ao qual a gente é a curadora oficial da feira em 2026, né, junto ao Cindy Lojas e ao Sebrae RS. Eu fiz o lançamento agora, semana passada, num vídeo, que eu acho o seguinte: a gente está entrando numa era em que, acima de tudo, o que mais importa são as boas conversas, os bons diálogos. As pessoas querem contato com diálogos, com conversas que solucionam os problemas delas, que elas se sentem abraçadas, que elas se sentem facilitadas no processo de compra, no processo de pesquisa. Se é uma pessoa, se é um agente de inteligência artificial, se é os dois ao mesmo tempo, se é escorado com a barriga no balcão numa loja, ou se é num direct no Instagram, eu Tem não que ter sei, esse mas sentimento de talvez seja através pertencimento. de todos esses canais. Mas Sim. ainda é sobre conversas, ainda é sobre pessoas. É aquilo que a Entende? gente dizia há muitos anos, desde que eu me lembro de criança, que meus pais falavam, amigos falavam, a solução muitas vezes sai numa conversa de bar. Seria Então, trazer esse conceito. eu acho que é sobre isso. E eu acho que a inteligência artificial acelerou. Óbvio, ela fez com Sim. que a conversa se tornasse algo importante. Não é Só à que ela toa que também está sendo freada rápido. também está sendo freada Como a porque a gente gente está está tendo entendendo. isso? Pois Antigamente é. era mais demorado, né, João? Não sei se você tem essa percepção também, mas a gente passava, demorava até entender o problema e achar a solução. Hoje a questão do quê? De um ano? A É, gente já está pensando o contrário do que. é que toda semana a gente recebe as news e tá assim, né? O que você achou que era a coisa mais incrível do mundo já foi superada, assim, tá E muito aí que a rápido gente agora. entra numa coisa que Exato. você passou para mim quando eu te conheci ali no Sebrae, e que eu achei fantástico, que é o que hoje a gente acha que é extremamente tecnológico e que daqui, não sei se um ano, 2, 3, 4, 5 meses, a gente vai achar que é um absurdo. Exato, exatamente. E é um pouco sobre isso, né? O que a gente propõe assim dentro das nossas imersões e um pouco do que eu rodei também aí, e eu rodei essa experiência também na Amprotec em outubro para líderes de habitat de inovação do Brasil inteiro, né? Através da BS Project, que é essa metodologia que trabalha muito essa coisa do convidar as pessoas a olhar o que hoje a gente aceita, o que hoje a gente entende que é ok, que é o jeito correto da gente fazer, e que não questiona essas formas, mas que lá na frente, alguns anos para frente, a gente vai olhar para trás e vai dizer assim, caramba, que loucura que a gente fazia daquele jeito, que absurdo que a gente tocava daquele jeito, aquelas coisas, como é que a gente, né, desenvolvia assim. Então é uma brincadeira que a gente faz de levar o cara lá para 5 anos na frente, para ele olhar, trazer um olhar sobre o presente, dizer assim, hoje o que é aceito e que vocês não questionam, em hipótese alguma, mas que lá em 2030 vocês vão olhar para trás e vão dizer, caramba, por que a gente fazia daquele jeito? Então é um trabalho de antecipação de futuros, na real, né? De ter coragem e atitude de questionar como é feito hoje. Eu posso E chamar de palestra o Museu do Futuro? ela é uma imersão, vamos pensar assim, Imersão. né? Uma imersão que mistura palestra, que mistura viagem no tempo, que faz as pessoas irem para o passado, que faz as pessoas irem para o futuro, voltar para o presente, tudo para questionar o jeito que a gente faz as coisas, né? E abrir novas possibilidades de inovação. E me conta um pouquinho mais, o que hoje você vê que seria altamente tecnológico e futuramente já não será mais? A gente vai achar que realmente é um absurdo isso que está acontecendo? Legal. Na última vez que eu rodei essa metodologia, eu levei uma notícia que era bem recente, bem factual, assim, bem, né, que estava até gerando um desconforto no mercado da inovação, no Vale do Silício, que foi um anúncio que o Elon Musk fez sobre o que ele está dizendo que é o que vai substituir o telefone celular como a gente conhece, né? Esse aparelho que ele falou que isso aqui vai ser uma coisa ultrapassada. Eu mesma acho ultrapassado já. Então, ele de certa forma está fazendo essa lógica do Museu do Futuro. Ele está brincando com essa coisa, né? Só que de uma maneira séria, porque ele está dizendo assim, gente, vocês estão entendendo que isso aqui talvez em pouco tempo não é mais isso aqui, é outra coisa. 5, 6 anos, acabou. E eu concordo com ele, tá? Quer queira, quer não, quer goste, quer não, né? Ele é um cara que desenvolve muito bem isso. Ele é um cara que tem capacidade de olhar para o presente e questionar o presente, dizer assim, por que a gente faz desse jeito? O Steve Jobs teve essa atitude de coragem de fazer ao inventar a lógica de smartphone, né? E outros grandes inovadores. Então,
ele está dizendo que vai surgir um novo aparelho em pouquíssimo tempo, que vai ser mediado por lógicas de inteligência artificial, e que você não vai precisar mais de aplicativo, de tela, né, várias funcionalidades com um aparelho desse como existe hoje, porque ele diz que vai ser tudo por comando de voz, tudo por inteligências artificiais que vão conectar as suas necessidades por comandos reais. Então, por exemplo, ele diz que você vai chegar para o teu gadget, que eu não sei nem que nome que ele está dando ainda, mas ele vai dizer lá, hoje eu estou recebendo um amigo na cidade aqui, eu quero fazer uma reserva no restaurante tal, você resolve para mim? Essa inteligência artificial vai fazer interface com uma outra inteligência artificial do restaurante que vai fazer a reserva e que vai dizer, João, está confirmada na mesa tal e tal horário. É sobre isso, então, que ele está falando. Não é mais sobre você abrir o aplicativo, ver os restaurantes, pesquisar, fazer... Não, alguém vai fazer por você, né? Ou uma inteligência artificial. Ele está dizendo que vai ser assim. É uma Por aposta, chip, eu não sei seria? se vai cumprir, mas, né, eu acho que esse é um objeto que talvez pudesse exemplificar bem isso que a gente está vendo agora. Até a gente tem a questão que, assim, estive conversando com outras pessoas, que é a questão da GoPro, que hoje a gente usa, eu sou paraquedista, a gente usa muito a GoPro, usa altímetro, já inventaram um óculos que já tem a minha altura, já filma, e Perfeito. assim, e acabou, já colocaram a GoPro como obsoleta, já não vai Perfeito. mais ter utilização para nós. Isso Perfeito. já foi muito rápido também. Nossa, isso foi muito rápido e olha, é uma aposta muito legal dos fabricantes, né? Estou olhando Google Glass, outros, Ray-Ban agora lançando marca em parceria com empresas de tecnologia, A óculos própria que Apple tem, lançou também, deu a probleminha, Apple, mas isso é questão de exato, adaptação. ajustes, melhoras, Sim. né? A gente sabe que são rápidos que acontecem. Existe um limite, João, para a tecnologia? Eu acho que a gente está chegando nele, sabe? Minha percepção, acho que pela primeira vez a gente está chegando num nível de desenvolvimento tecnológico que eu acho que vai ter que ter uma discussão sobre os limites éticos dela, que é a inteligência artificial generativa. Eu acho que pela primeira vez existe uma tecnologia capaz, né, e a computação quântica agora também, que eu acho que ganhou um salto por conta da própria inteligência artificial, que vai exigir um debate, porque vai mudar a estrutura assim da forma como a gente trabalha, da forma como a gente emprega, da forma como a gente desenvolve novos profissionais, na forma como a gente remunera, na forma como a gente dá espaço para as pessoas, porque sim, a inteligência artificial ela já está ocupando espaços, ela já está ressignificando trabalho, e de certa forma ela já está substituindo sim seres humanos em alguns aspectos, em outros não. Então, é uma mudança de paradigma. Eu acho que. E eu sempre fui um cara de livre desenvolvimento tecnológico, eu sempre fui um entusiasta disso. Cara, vamos, né? Vamos lá. Mas eu acho que pela primeira vez a gente está lidando com limites que são muito mais complexos, assim, porque vai mexer na sociedade de um jeito muito pesado, muito forte, assim, né? A gente está falando de. Eu estava lendo agora alguns livros sobre alguns filósofos que estão lançando muito esse debate, assim, né, que é muito recente, falando que pela primeira vez a gente, cara, vai ter que levar a sério, talvez, a discussão da renda básica universal, em alguns casos. Eu não sei se é ela Sim. naquele sentido literal que a gente Uhum. conhece, mas de algum outro jeito, talvez sim. E é uma mudança. Claro que há, a gente não tem que negar isso, e a gente já está vendo agora a China fabricando em massa robôs que vão substituir seres humanos no cuidado com idosos, para fazer tarefas domésticas. Semana passada estava vendo um, né, que Sim. os caras estão vendendo com uma interface, cara, o robô ele lava uma taça de cristal com a mesma habilidade que uma pessoa, sabe, sem quebrar. Então, Uhum. cara, assim, imagina o impacto. Talvez o sonho de desejo de consumo da classe média vai mudar de um carro novo para um robô desses. Para Sim. você ter um bicho desse que lava a tua louça, que lava a tua roupa, que limpa o chão. Para você, E, imagina é- que nível. e o que eu vejo é a gente pensar também em outras questões, a gente é questão ambiental também. O que a gente vai fazer Ambiental, quando esses equipamentos, esses carros elétricos já não exato. servirem mais? Vai virar um lixão a Impacto, céu aberto? Vai colocar onde isso? impacto ambiental que a gente já está vivendo, né? A gente já sabe o quanto isso já está devastando, né, cidades, estados. Até, não, e até assim, né, João? A gente tem que falar também a quantidade de energia que gasta para manter uma IA. Muito, muito, E né? quase Então, ninguém fala sobre isso. eu acho, eu sempre fui um libertário, assim, né? Um cara de livre tecnologia, assim, mas hoje eu também me assusto. Eu começo a ler alguns autores, algumas correntes que começam a nos trazer essa perspectiva e eu concordo. Eu acho que tem alguns limites aí que precisam ser postos, porque senão a gente vai
vai entrar numa lógica que vai desconstruir praticamente a forma como a gente se organizou enquanto sociedade, assim, sabe? E isso é perigoso, óbvio, porque isso começa a abalar estruturas, né, de confiança entre instituições, entre o que está, né, o que a gente conhece em termos de sociedade. Então, isso vai acontecer daqui a 50 anos? Claro que não. Isso vai acontecer agora, assim, 10 anos, 5 anos, talvez menos, se alguém, né, inventar alguma tecnologia mais rápido do que a gente tinha imaginado, e é provável que aconteça. Eu estava lendo agora uma matéria sobre filósofos que começaram a se reunir para debater esses limites, e tem um deles que fala uma coisa fundamental. Cara, pela primeira vez a gente está criando uma inteligência que é mais capaz de desenvolver problemas complexos do que a nossa tecnologia humana, o nosso cérebro. Sim. Cara, no momento que a gente está criando um negócio que é mais inteligente que a gente tem que ter um botão que a gente consiga desligar esse negócio quando a gente achar que tem que Fazer ser parar, desligado, com entendeu? certeza. É meio E que será isso, que a assim. gente vai Então, conseguir fazer isso? é meio isso. E eu Sim. achei genial, por mais simples que tenha sido a colocação dele, mas é isso. Cara, se você criou algo que é mais inteligente que você, cara, tem um botão de segurança para dizer a hora que tem que desligar se esse negócio, né? Então, parece meio catastrófico e ficção científica, mas não é. Eu Mas acho a que gente tem que o ter esse impacto olhar, com certeza. tem que ter esse E olhar eu não também. sei você, mas eu sinto assim no dia a dia, sabe? Eu tenho, não vou dizer raiva, porque é uma palavra muito forte, mas me incomoda o ver quantas pessoas estão utilizando a inteligência artificial para se comunicar com coisas básicas, de mandar uma Uhum. mensagem para um colega, sabe? É, é, De fazer uma legenda de Instagram, assim, me incomoda é. um pouco isso. A gente não sabe Não sei se eu praticamente estou fazer mais antiquada, nada. mas acaba Não, me mas é gerando isso um aí. desconforto, as pessoas perderam a capacidade cognitiva. E a gente está ficando, né, mais atrofiado nesse aspecto. É óbvio, a gente está, tipo assim, ressignificando a forma da nossa atuação. E aí, claro, está mexendo também com outros percepções, outros mecanismos cerebrais. Você está exigindo agora, claro, a gente está ficando mais atrofiado em relação à produção de textos, a respostas de e-mail automática. Assim, a gente está Não terceirizando lê para esse livros negócio mais. tudo, tudo, né? E por isso que eu digo que é importante você continuar lendo, continuar, sabe, reconstruindo o seu repertório, continue escrevendo quando é possível, quando dá tempo. Mas, claro, se utiliza da Escrita ferramenta, também, não né? somente o É um digitado. equilíbrio. Sim, Utiliza da ferramenta porque ela, cara, você ganha tempo, você ganha produtividade, é óbvio que sim, mas também cuide disso, né, para sim. que seja um equilíbrio. João, e um livro para indicar pra gente? Eu tô na minha lista de compra aqui. Deixa eu ver se eu tô com ele aberto aqui. É, é um livro que fala sobre os limites da inteligência artificial, tá? Olha, legal. Se chama Gênesis, desculpa, tá? Que é um livro Muito que vai sugestivo falar, o que nome. fala sobre isso. É um debate de grandes pensadores que estão falando sobre isso, óbvio, ainda no calor da hora aqui, no meio da confusão, de tudo que está acontecendo, ou seja, ainda não se tem um olhar também tão distante, mas já é uma primeira grande especulação assim, sobre isso. Mas eu diria que tem um livro que eu acho que já falou sobre isso de uma maneira muito legal, antecipativa e já bem preditiva, assim, que foi o Homo Deus do Harari, né, do Yuval Nossa, Harari, muito que eu acho bom. que Já li. não tem discussão. Esse é um livro que eu acho que é uma assim, leitura obrigatória Obrigatória. Aham. sobre isso tudo que está acontecendo, a trilogia toda dele lá, né? Sim. O Homo Deus, o Homo Sapiens, né? 21 lições para o século XXI, enfim, acho que tem ali uns livros que são. Ele já estava alertando para coisas importantíssimas ali 10 anos antes, né? Então, esse é um cara que eu acho que é fora da curva, assim, que vale ser lido. E um quizinho de perguntas, assim, já que a gente está falando da Tá? questão do livro, uma habilidade humana subestimada hoje. Uma habilidade humana, porra, eu acho que é bem subestimada, tá? A curiosidade. Acho que as pessoas não estão perdendo a curiosidade. As pessoas estão ficando pasteurizadas, tá ficando fácil demais se ter informação. Elas estão acomodadas nessa trilha de facilidades que surgiu a partir da tecnologia. 250 caracteres de notícias. Falta curiosidade para aprofundar, para ir mais a fundo, para ser mais complexo, para trazer, sabe, pensamentos mais profundos.
as pessoas estão rasas, assim, porque está todo mundo consumindo coisas rápidas, leituras superficiais, vídeos curtos. Isso está gerando uma sensação de que você sabe de tudo e não sabe de nada, ansiedade, uma série de coisas, sabe? Então, assim, curiosidade, eu acho que é um skill que é nossa aí, que está sendo posta fora, literalmente. Porque as pessoas estão ficando preguiçosas quase, assim, em relação a isso, sabe? E a curiosidade é a base é a pergunta. E você só se mexe, levanta de manhã e faz qualquer coisa na tua vida quando você tem uma pergunta para que te incomoda. Cara, e aí? Como é que eu resolvo isso? Como é que eu lido com Como é que eu isso? saio dessa estagnação também? Exatamente, é uma pergunta, é um questionamento, cara. Então, a gente não está vivendo a época das perguntas, agora tudo é pergunta. Você tem que fazer pergunta para o ChatGPT o tempo inteiro. Agora, porra, usa essas perguntas a teu favor. Mas tu sabe algo que eu tô achando estranho, assim, que eu tava lendo uma matéria sobre isso, que os jovens hoje, eu achei até esquisito, eles estão buscando estabilidade, concursos públicos, algo que não vá, assim, Tá? fazer com que mude aquilo. Eu falei, ué, mas que estranho, e tem a ver com isso que você está falando. Eu acho. É não querer é não pensar, não querer pensar, não, eu quero fazer aquilo, pronto, acabou. Então, pois é, eu acho que até um reflexo da insanidade que o mundo tá, digamos assim, né? As pessoas também estão, óbvio, todo mundo, assim, suplantado por tanta coisa, enterrado por tanta informação e complexidade. Minha vida está muito complexa em todas as suas dimensões. Não existe, né? Essa profissão, nada é linear, nada é garantido, nada. Então, assim, talvez seja um reflexo disso também. Dizer, cara, quero um pouquinho mais de saúde mental, um pouquinho mais de paz, nem que eu tenha que pagar o preço para isso, de ficar ali acomodado, mais, né? Então, assim, eu, eu entendo e não entendo, sabe aquela coisa? Assim, porra, Sim. mas vamos lá, a gente precisa ir para frente e Precisa tal. mudar, vamos Mas eu pensar na entendo que é frente. complexo, dá medo, Sim, é desafiador, né? É complexo mesmo. A gente está nessa também o tempo inteiro aqui, né? Assim, indo para frente, mas tateando novas possibilidades, vendo que, opa, peraí, aqui tá ficando perigoso isso aqui, cara, sabe? A própria inteligência artificial. Eu acho que, né, a gente falou sobre isso. Então, é um mundo, assim, que a gente está vivendo algumas correntes que mudam muito rápido. Então, a gente tem a tendência de um comportamento X que daqui a pouco já virou Y, e não demora mais muito tempo para esses ciclos se justamente. fecharem, se abrirem, né? É cada vez É muito mais rápido. superficial também. E eu Muito. percebi, algo que eu estou percebendo também entre os jovens é que a rede social mudou a forma. A gente pega ali, né, adolescentes de 15 a 20 anos, eles não querem mais postar foto no Instagram, Uhum. eles estão zero fotos, zero. E É, eu falei, gente, o que vai acontecer com o futuro da é. rede social? Então, será que o marketing também não vai ter que mudar? Então, Será que não vai ter que achar uma provavelmente. outra forma? Porque televisão aberta não assiste mais, rede social eles não colocam mais fotos, mais nada disso, e agora? O que Eu vai acho que os ser? jovens, eu acho que os jovens, é a minha opinião, assim, mas claro, a gente lê alguma coisa e tal, eu não sou a maior autoridade de falar sobre isso, porque não sou o maior especialista em novas gerações, mas a minha leitura, assim, eu acho que jovens de qualquer época, ou de qualquer, né, década, era, eles sempre tentaram, de certa forma, questionar o sistema, né? Então, assim, imposto. A gente teve isso, né? Eu, com 43 Muito. anos de idade, na minha juventude, eu também queria Ovelha impor negra. e questionar, dizer, cara, não é assim, vamos fazer diferente. E, de certa forma, são eles que mudam, ou mudavam até agora, né? Sim, Esses padrões comportamentais das sociedades, quebravam tabus, etc., né? A gente fez isso com o rock, com a música, com o punk, é. porque eles fazem isso, de repente, hoje saindo né, fazendo esse detox digital, dizendo assim, cara, tá todo mundo dentro do Então digital, a então gente vamos não lá, quer. entendeu? Boa. Então, é uma maneira de abrir um novo caminho, dizer assim, vamos pensar de um modo diferente, daqui a pouco até um equilíbrio. Não sei, pode ser que seja, pode ser que também não, porque eu também vejo gerações mais novas agora um pouco perdidas, e assim, um pouco, nossa, é, é, Em relação ao estudo ao Não, também, em relação às outras sabe? gerações, quando eram É, jovens, a gente estava, claro, ali naquela, né, época a gente controversa, é um pouco workaholic questionar também. tudo, mas a gente, exatamente, mas a gente construiu um caminho, e claro, É, talvez não tenha até nem sido o melhor caminho e tal, mas assim, né, eu sou milênio, então eu posso falar da minha, mas que a gente trabalhou pra caramba, nos venderam muito que sei. bastava trabalhar que você ia conseguir, cara, a gente viu que não era bem assim, né, tipo, Uhum.
o mundo um E pouco quando mais difícil. saiu do ensino médio, eu tinha que saber o que queria fazer. Eu mesma Então, desisti de faculdade, da minha faculdade que eu fazia. Eu falei, não, não é isso que eu quero. Quero exato, imposto a algo que eu deveria fazer. Hoje eu sei o que eu gosto, mas eu tenho exato. 33 anos. Com Então, 18 anos eu não tinha ideia. exatamente, exatamente. Assim, aí, Mas era obrigatório fazer alguma coisa. então, eu até acho, eu tenho um filho de 3 anos e meio, né, o Léo, e eu fico pensando assim, caramba, cara, eu acho que eu fico imaginando o que vai ser com ele, sabe, assim, com 16, 17, quando ele tiver. Nossa, o mundo vai estar tão mudado, é assustador, assim, É, né, no ritmo que a gente está levando, que é difícil de prever, né, o que que acontece. Mas hoje a educação tradicional já não está mais fazendo tanto sentido mesmo, assim, né? justamente. Assim, ela é importante, claro, acho que sempre é legal você ter uma trilha educacional que te abra possibilidades, que te dê repertório, que te faça pensar, né, uma formação, às vezes, mais longa, mas ao mesmo tempo a gente sabe que ela já não conversa, às vezes, com as É, necessidades da vida real, mas ao mesmo tempo acho importante assim as duas coisas. Acho que para você ver como é complexo hoje. Antes era mais sim. linear, cara, escolhe tua profissão e vai, né? Hoje escolhe tua profissão e faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, cara, porque você não pode Uhum. parar, entendeu? As coisas mudaram, então é difícil, eu entendo. E você vê o Brasil em relação ao exterior avançado nesta questão de inovação ou ainda falta muita coisa comparado ao externo? Se a gente for falar, a inovação tem várias dimensões, digamos assim, né? Se a gente for falar daquela inovação de construção de produtos de valor agregado, criação de patentes, etc., a gente está atrasadíssimo. O país não tem ciência, não tem pesquisa, não tem incentivo, assim, comparado a grandes potências, a gente é nada. Né? A gente não cria produto de alto valor agregado, tirando talvez uma das coisas que sejam mais subestimadas, que praticamente o brasileiro médio nem sabe, que é a Embraer, que constrói, né, e vende para grandes companhias tecnologia, né, assim, de fato. Tirando isso, pouquíssimas iniciativas. Por outro lado, eu acho que a gente tem uma outra coisa, que é a capacidade criativa, né, de adaptação. O Brasil ele tem uma cultura muito adaptativa, uma cultura que se falava muito do jeitinho brasileiro e que, de certa forma, até Eu vou hoje eu fazer dar um vejo jeito dar certo, né? De e algum que jeito vai ter que dar levou certo. esse cara a ser criativo na Uhum. obrigatoriedade, levou esse cara, às vezes, a dar risada da própria desgraça, a lidar com essas situações, porque, afinal de contas, é o contexto e a realidade que grande parte da população vive, né? E no final das contas, isso se criou um ativo, que é essa capacidade mesmo de criar, de ser inventivo, de ser, né, de pensar em alternativas. Isso é inovação, de certa forma, né? Isso é Com inovação, é certeza. você achar as maneiras dentro de um contexto complexo pra caramba, difícil, né? Pobre, às vezes sem muitas chances, para você de fato construir. Então, esse para mim é um potencial até mal aproveitado, mal canalizado, sabe? Mas o Brasil nesse aspecto é incomparável. João, eu gostaria de passar horas conversando com você, mas o nosso tempo terminou. Que pena. Um Eu também prazer, adorei. muito obrigada assim, por você disponibilizar o seu tempo de estar conversando com a gente, de estar passando conhecimento. Gostaria que você deixasse as suas redes sociais, a sua empresa, sua Uhum, particular, para que mais pessoas pudessem entrar em contato. tá E eu bem, gostaria muito que você viesse para cá, para Pato Branco de novo, e viesse conhecer, né, o claro, nosso parque tecnológico, porque nós estamos sempre tentando buscar inovar, buscar melhorias. A legal. gente sabe como o poder público é um pouco, às vezes, mais difícil, mas a nossa cidade é tecnológica. Então, a gente gosta dessa integração. Eu percebi, tive esse primeiro contato com o Pato Branco, foi muito bacana, eu adorei a cidade, fui muito bem acolhido por todas as pessoas que me receberam aí. Eu fiquei pouquinho tempo, foi 3 dias praticamente, mas o pouco contato que eu tive, eu já fiquei é, positivamente impactado por tudo ter o relacionamento que eu tive ali junto com os habitats de inovação, com os players que estão liderando esse movimento. Eu falei, caramba, que legal, né? Todo o movimento do SRI, todo o movimento da rede de habitats, que não é só Pato Branco, mas toda uma macro-região aí que envolve outros municípios, e toda a capacidade de articulação, né, que se tem em torno disso é realmente muito invejável, assim. E pessoas que pensam e que querem realmente achar soluções. Exatamente, exatamente. Eu achei de um nível de desenvolvimento, assim, sabe, cultural, de maturidade muito legal. E vou voltar, com certeza, aqui, olhando para vocês aqui, não tenho dúvida, vou voltar, gostei muito, a gente vai fazer outros projetos, a gente vai desenvolver outras frentes com mais tempo, até para conhecer melhor.
E aí fica aqui, então, meus contatos, né? Eu no Instagram é João Ramos, aí o Ramos é com 3 Os, né? João Ramos, arroba João Ramos. Da BS Project é BSP Oficial, BSP, né? Oficial. E da Nexoria ainda não tem. Eu tô com 2 mesinhos de empresa, não consegui fazer nada. Eu só atendi cliente. Por Só enquanto, tá trabalhando. Aqui, mas vai rolar mais para frente aqui. Agora, calmando aqui, a gente vai organizar. Mas para mim foi um prazer, agradeço aí, Grazi, a oportunidade. Foi bem legal a conversa. Estou à disposição para próximas. Com certeza. Obrigada, João. Até mais. Obrigado, eu que agradeço.